Ok, pessoal, boa tarde a todos. Estamos iniciando nosso segundo bate-papo sobre carreiras. Bem-vindo a todos aí, já estamos ao vivo para o Instagram do campus, já temos 8, 9 pessoas online nesse momento. Bem-vindos todos. E esse bate-papo de hoje vai começar a trazer uma série de profissões para conversar com vocês. E hoje a gente vai trazer profissões da área social, que é uma área bem ampla e que tivemos grande quantidade de respostas no nosso teste vocacional que vocês fizeram há 2 semanas atrás. Então, vou passar para o professor Joanes para ele falar um pouquinho sobre essa área social e o que seria essa área, quais as características. Então, Joanes. Obrigado, Dartan. Fala, galera do IFAL, tudo beleza com vocês? Olha a gente aqui de novo, eu, professor D'Artagnan, dando continuidade ao programa sobre carreiras profissionais. Hoje, nós vamos falar sobre as profissões da área social. Estamos aqui com um time de profissionais competentes das profissões que vocês escolheram. Já agradecer a participação de todo mundo que respondeu à pesquisa. Tivemos 145 participantes, dos quais 105 se interessaram pela área de hoje, a área social. As grandes profissões de destaque foram psicólogo, docente e enfermeiro. Quem são esses profissionais da área social? Vamos abrir um pouquinho aqui para a gente conversar sobre isso. O social é aquele que gosta de carreiras como professor, terapeuta, religioso, conselheiro, psicólogo, enfermeiro, gosta de estar cercado de pessoas, é um profissional que gosta de se comunicar, preocupado com as causas sociais, interessado em estar sempre se relacionando bem com todo mundo ao seu redor, é uma pessoa do perfil bem convincente, é cooperativo, é amigável, é amável, é útil, é idealista, é paciente, é responsável, simpático, diplomático, compreensivo. Olha, tem muita qualidade, muitas qualidades aí. Suas principais características são receptividade, responsabilidade, capacidade de persuasão, generosidade e tolerância. E hoje a gente vai ver isso de sobra com um time de profissionais competentes que nós escolhemos para conversar com você. Então, manda para a gente a sua pergunta, vai lá na live, já escreve a sua pergunta, porque já estão aqui para poder participar. Data, é com você. Beleza, Joanes, valeu. Então, seguindo aqui, a gente vai iniciar com a apresentação dos nossos convidados. Então, inicialmente a gente tem o professor Otávio Monteiro, que é professor de filosofia do IFAL Campus Viçosa, é graduado em filosofia, graduação em andamento em letras português e francês, especialista em literatura e filosofia e mestrado em literatura comparada, certo? O segundo convidado é a Bárbara Guerreiro. A Bárbara ela é mestre em psicologia pela Universidade Federal de Alagoas e é psicóloga do nosso IFAL, lá no campus Penedo. E também está com a gente a Ingrid Peixoto. A Ingrid é enfermeira pela UFAL, é especialista em obstetrícia pelo Programa de Residência da Universidade de Ciências da Saúde, a UNCISAL, e é enfermeira do IFAL, Campus Viçosa. Então, 3 grandes convidados, além da nossa aluna Francine, do 4º ano, que vai participar, iniciando as perguntas para os convidados. Então, a gente inicia agora conversando, primeiramente, com a carreira de docente, a docência. E quem vai fazer esse bate-papo com a gente é o professor Otávio Monteiro, que está com a gente. E a primeira pergunta, bem-vindo, professor Otávio, obrigado pela participação. Eu já deixo a primeira pergunta para você. Como é que foi a escolha da carreira de professor na sua vida? Como que se desenhou essa escolha? Professor Otávio. Otávio, acho que tem probleminha no microfone. Agora estamos ouvindo. Bem-vindo, Otávio. Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Guimarães Rosa. Obrigado pelo convite. É com grande satisfação que estou aqui, né, pelo convite dos meus amigos e colegas de trabalho, Joanes e D'Artagnan, e para falar sobre uma carreira, né, uma carreira fascinante que muitos de vocês se interessam, né, muitos já desenvolvem de uma maneira ou outra, mas responder a pergunta inicial, como escolher a carreira docente?
Bem, então eu quero dizer que o meu contato primeiro com a filosofia foi assim como vocês, alunos, no ensino médio, né? Nos anos 90 não era obrigatório o ensino da filosofia, mas eu tive um ano, no primeiro ano do ensino médio, eu tive a disciplina e gostei, me interessei, né? E era uma área que me interessava. Depois, quando eu fiz 17 anos, eu saí de casa e fui morar no convento, fui morar no seminário. Então, para quem sabe, eu acho que quem é católico, quem é religioso, deve saber que para ser padre é preciso fazer o curso de filosofia e teologia. Então, foi no seminário que eu fiz o vestibular na época, né, para filosofia e comecei a cursar e me interessei por aquilo ali. Então, a filosofia, eu sou apaixonado pela filosofia, considero que é uma área de grandes contribuições para a humanidade, né, de um modo geral. E aí eu morava no seminário e passei a metade do curso de filosofia na Universidade Federal de Sergipe. Eu morei 11 anos lá, passei metade do curso ainda no seminário e depois saí do seminário, desisti de ser padre e continuei o curso porque era na universidade pública, né? Sempre ressaltando a importância da educação pública. E aí eu fui trabalhar como vendedor numa loja de livros, né, Paulinas. Então, eu continuei o curso, mas eu não atuava na área ainda. Eu não tinha certeza se era isso que eu queria, se era ser professor. Quando eu concluí o curso, eu tive a oportunidade de ser contratado, né, de conseguir um contrato temporário no estado de Sergipe. Então, naquele momento, eu me identifiquei com a profissão, que é uma profissão muito desafiadora, não é fácil, principalmente porque a gente que lida com pessoas, todos nós que lidamos com pessoas, a gente sempre tem a percepção, né, de que eu aprendo na universidade, nós aprendemos na universidade, na academia, teorias, métodos científicos, regras, mas o convívio com o ser humano, ele é desafiador na medida em que cada indivíduo é único. Então, eu comecei a dar aula e nesse momento eu me identifiquei com essa possibilidade de transmitir conhecimento. Eu trouxe para vocês, para a gente, né, essa ideia de Guimarães Rosa, que mestre não é quem ensina, mas quem de repente aprende, para dizer que essa é uma ideia, né, que eu carrego comigo, de que a gente, quem quer ser docente, tem que ser uma pessoa que gosta de aprender. Então, nós somos sempre professores, mas também continuamos como alunos. Seja porque a gente não para na graduação, então, como vocês sabem, né, nós professores, a gente sempre faz uma especialização, mestrado, doutorado, não no sentido apenas de títulos, mas no sentido de buscar conhecimento, de que aprender é um processo que não acaba nunca. O conhecer é um processo que não acaba nunca. Então, nesse momento, quando eu morava em Sergipe, comecei a dar aula, mas eu pensei, o que é que eu quero para a minha vida? Comecei a fazer concursos, então, assim como muitos de vocês, eu fazia concurso para tudo que aparecia, fiz concurso para carteiro, fiz concurso para Ministério Público, fiz concurso para tudo, mas eu percebi que eu não passava nos concursos porque eu não tinha um foco. Porque eu não tinha um foco. E eu acho que esse é o objetivo daqui, né? Iluminar as decisões de vocês acerca do que vocês vão procurar. E aí, depois de algum tempo fazendo concursos e não passava em nenhum, eu parei na minha casa só, em Aracaju, e pensei, bem, eu tenho que saber o que eu quero para a minha vida. Tenho que saber o que eu quero para a minha vida. E eu sou professor de formação. Sou licenciado, licenciatura plena em filosofia. Então, eu vou agora perseguir essa profissão que me identifica. E aí foi quando eu pensei, eu acho que esse é um ponto importante, né, para vocês que procuram, estão descobrindo uma profissão. Eu pensei, onde eu quero chegar?
qual é, na minha profissão de professor, de docente, qual é o melhor lugar que ela pode me oferecer. Então, foi essa ideia de onde eu quero chegar que me orientou a investir na carreira de docente, porque eu me identifico com a atividade, mas eu preciso de um foco para direcionar a minha energia, né? Então, eu vou estudar para quê? Que concursos eu quero fazer? Que tipo de educação eu quero servir? Então, eu trabalhei em escola pública, da rede básica, trabalhei em escola privada, trabalhei como contratado na Universidade de Sergipe e, enfim, cheguei no IFAL, né? Por um concurso difícil, não é fácil, um concurso que requer muita disciplina, muita energia. E cheguei no IFAL, quando cheguei no IFAL há alguns anos, eu me senti realizado, me sinto realizado até hoje, não apenas por ser funcionário público, etc., mas porque o IFAL é um espaço que permite que a gente desenvolva a carreira docente. Então, ser docente, ser professor, não é apenas chegar numa sala e jogar conteúdos, não é isso. Então, a sala de aula é o resultado de um processo de pesquisa, de aprendizado, de afinidade. Então, na live passada, eu participei como ouvinte e vi que a psicóloga falou sobre essa questão da carreira, profissão, essa relação, né? E junto a isso a questão da vocação. Então, assim, eu não sou muito adepto da ideia de que a gente nasce de um jeito, Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim, você sempre é assim. Aí que a gente nasce com um jeito único, um dom que você só vai ser aquilo. Nós temos afinidades que são construídas de acordo com o nosso espaço, com a nossa família, etc. Então, o desejo por uma profissão que lida com as pessoas tem a ver com a nossa vida. Então, você é uma pessoa comunicativa. Eu sempre digo, inclusive, para ser professor não pode ser tímido, tem que gostar de falar. Então, eu sempre considero que as nossas afinidades, elas são importantíssimas para a gente definir uma profissão. No entanto, a gente não pode ter a ideia de que uma profissão, eu vou fazer o que eu gosto apenas. Porque essa ideia de fazer o que a gente gosta, ela esbarra com a realidade. Então, eu gosto de ser professor, eu amo ser professor, mas tem atividades do dia a dia que são cansativas, que exigem uma disciplina da gente. Então, nem todos os momentos de qualquer profissão, né, e aí os outros profissionais vão falar depois também, mas nem todos os momentos de qualquer profissão são só alegria, são só festa. Então, nós temos momentos de dificuldades, quando a gente está em sala de aula, quando a gente lida com indivíduos, né? A educação não é um mercado. Quem quer lidar com pessoas tem que pensar que você não vai lidar com um produto. Não é um sanduíche que você faz e entrega para alguém. Não é uma cadeira que você faz e entrega para alguém. Você lida com pessoas que estão cheias de sentimentos, têm seus medos, suas dificuldades. Então, na escola pública, a gente encontra alunos que não têm praticamente nada para comer, que têm uma situação familiar difícil. Então, eu sempre pensava, né, quando eu vivia a escola, eu trabalhava na escola do Estado de Sergipe, eu pensava, como é que eu vou falar de filosofia para uma pessoa que está com fome? Então, assim, a carreira, a profissão de lidar com pessoas em sala de aula requer uma atenção muito grande com os indivíduos, porque também a gente tem uma característica específica, que é nós não lidamos com o indivíduo pontualmente. Então, eu vou no médico hoje, me sinto mal, vou no médico hoje e posso ir daqui a 6 meses, ou talvez não ir mais, consultar esse médico. Diferentemente do aluno. O aluno está presente com a gente durante o ano todo. E boa parte do nosso dia é com o aluno. Assim como vocês, né? Boa parte do dia é com os colegas, é com os professores. Então, desenvolver um trabalho dessa natureza é muito interessante, é gratificante,
Então, eu sempre fiquei muito feliz quando eu trabalhava em ensino fundamental Muito e bom, muitas vezes. Otávio. Só fazer uma breve consideração, Otávio. Excelente sua fala. E aí, assim, para deixar mais claro também, para os alunos, né, que pensam em ser professor, quais as áreas que eles podem seguir? Né? Quais os cursos que eles podem fazer? Em que níveis de ensino eles podem atuar como professor para você concluir essa sua fala inicial? Vocês poderiam ajudar os alunos aí que têm interesse em ser professor a responder essa questão? Sim, obrigado pela pergunta, Darta. Então, a educação, ela acompanha o indivíduo durante toda a sua vida. Então, a educação no Brasil está dividida basicamente em dois momentos. Então, a educação básica e a educação de nível superior. A educação básica vai desde a alfabetização, desde aquele comecinho, até o final do ensino médio. Então, a gente tem o nível fundamental 1, que são aqueles profissionais que trabalham com crianças, o nível fundamental 2, que é hoje do sexto ao nono ano, e o nível e o ensino médio da educação básica, que é o ensino, a fase, o momento que vocês estão, que é primeiro, segundo, terceiro ou quarto ano. Então, essa é a educação básica, que tem uma carga horária que vocês conhecem. Filosofia, matemática, português, história, etc. E existe o nível superior, que é o nível de especialização. O nível superior, que é para aquilo que vocês estão se preparando agora, ele vai especializar o conhecimento. É por isso que o primeiro momento é da educação básica. Você vai ter conteúdos gerais. Então, você vai ver, vocês têm disciplinas das humanidades, que é o meu caso, filosofia, das exatas, que é matemática, linguagens, português. Então, a educação básica, ela é uma educação geral para formar um indivíduo para escolher uma especialidade. Então, assim, quem quer ser professor tem que pensar, você gosta de lidar com que tipo de pessoas? Tem gente que gosta de lidar com adultos, tem gente que gosta de lidar com criança. Então, quem prefere lidar com criança tem que pensar em que vai atuar na educação básica dos primeiros anos. Quem se identifica com o público adolescente vai atuar na rede básica do ensino nível médio. E quem se identifica com o público mais adulto pode pensar no nível superior. No nível superior, nós temos todas as especialidades. É por isso que se chama universidade. Universidade porque é um universo com várias faculdades. Então, você pode ser um agrônomo e ser professor, você pode ser um psicólogo e ser professor, você pode ser um médico e ser professor. Então, ser professor diz respeito a todas as áreas do conhecimento. Você pode escolher uma área que não esteja diretamente ligada à educação e, mesmo assim, ser professor, que é o caso do IFAL. No IFAL, nós temos o professor Joanes, que está aqui presente, a formação dele, o professor D'Artagnan também, é administração. Então, a administração ela tem várias atuações e também a docência. O docente ele pode, além de atuar em áreas diretamente dentro da sala de aula, ele pode atuar também em pesquisa, né? Então, os cientistas, eles são indivíduos, né, que estão pesquisando, se debruçando sobre questões para resolver problemas da sociedade. Então, quem quer ser docente tem que pensar, primeiramente, que vai lidar com discentes, alunos, né? Então, não existe docência. Paulo Freire, gostaria de registrar isso aqui. Paulo Freire, um grande pensador da humanidade, né, do século XX, sobre a educação, ele sempre dizia que a educação deve ser libertadora. Então, a educação ela tem que ser um instrumento de libertação, de emancipação das pessoas. Então, quando as pessoas pensam em educação, as pessoas têm que pensar, vocês que querem ser professores, têm que pensar que vocês vão dar autonomia para o indivíduo, para escolher ser o que ele quiser ser. Então, essa possibilidade, né, de ser professor implica diretamente estar em contato com alunos. Mas também existem outras atividades, outras atribuições que nós, docentes, desenvolvemos. Então, nós temos pesquisa, temos extensão,
Então, a docência, ela se volta para a comunidade, que é não apenas o aluno, mas as famílias. Muitos de vocês que estão vendo já devem ter participado de projetos de extensão. Então, a docência no nível superior e, no nosso caso, na rede federal, implica esse tripé que é ensino, pesquisa e extensão. É por isso que eu anteriormente falei que o IFAL ele desenvolve várias oportunidades, porque vocês, desde agora, vocês já podem experimentar o que é essa vivência da educação. Então, uma pessoa que deseja, que não gosta de conviver com as outras pessoas, que quer ficar num gabinete trancadinho na frente do computador, não vá ser professor. Não vá ser professor. Vá ser professor se você gostar de estar com as pessoas. De você chegar na sala de aula, você preparar uma aula maravilhosa e ter que mudar essa aula. Porque muitas vezes o que você prepara para uma turma dá certo, mas o que você prepara para outra não dá certo. Então, é uma atividade que exige muito dinamismo, né? Você tem que estar 100%. Eu sempre digo que a gente vai dar aula às 7 horas da manhã, você tem que estar com a bateria já carregada 100%, porque você tem ali 40 indivíduos que estão com você, que a bateria deles não está 100% ainda e você tem que levantar. Você tem que dizer, vamos embora, vamos fazer isso e tal. Então, não é uma atividade passiva, né? A docência é uma atividade que requer atitude. Então, ser professor, eu gostaria de dizer isso, é para quem não tem medo. Não tem medo das pessoas, dos desafios. Quando eu era professor dos pequenos, eu dizia, eu sou tudo, né? Eu tenho que ser juiz para apartar as brigas, tenho que ser psicólogo, etc, etc. E ainda uma questão que eu considero importante é que eu considero que nós, docentes, somos profissionais. Assim, sou contra essa ideia de que a escola é a segunda casa. Por que isso? Porque o ambiente familiar é uma coisa, exige um tipo de educação, e o ambiente escolar é outro. No ambiente familiar são construídos valores, alguns valores domésticos, né? E no ambiente escolar, esses valores eles são cultivados, mas de outra maneira. Então, nós somos profissionais, né? O professor, a gente ainda diz para a criança, né? A tia, tal, mas nós somos profissionais que merecemos reconhecimento, merecemos valorização profissional. Então, isso é importante também. A gente vive num estado um estado brasileiro, né? Que tradicionalmente não reconhece como deveria, mas, de qualquer forma, nós somos profissionais que atuamos com pessoas que têm toda uma demanda, toda uma, como é que eu posso dizer, uma necessidade específica. Então, assim, okay. Agradecer, né? Agradecer desde já o convite, mais uma vez, né? E estou aberto para questões, se houver algumas. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a você, professor Otávio. Muito esclarecedora a fala. Acho que contemplou todas as dúvidas dos nossos alunos, mas ao final a gente abre espaço para a resposta das perguntas que surgiram dos nossos alunos. Muito obrigado, Otávio, pela participação. Obrigado mesmo. Só para registrar aqui que a gente chegou a bater o recorde, tá? Da live passada em número de acessos simultâneos. Então, agradecendo aí todo mundo que está acompanhando. Passo agora para o professor Joanes, que vai fazer as perguntas sobre a segunda carreira de hoje. Joanes. Obrigado, Darta. Olha, eu já quero começar registrando aqui a participação na live de hoje. Está conosco aqui participando o nosso diretor institucional, professor Rodomiro, registrar também a participação do diretor de ensino, professor Elinaldo, as professoras Mary e professora Tassi, também do nosso campus, registrar também mensagem recebida do professor Bruno, do campus de Santana de Ipanema, além de um conjunto de alunos, como Jaila, Dorilane, Vinícius, Flávio, Gil, muita gente aqui. Olha, Otávio, teve muitos comentários aqui durante a sua participação. A Jaila, aluna, dizendo que esclarecendo muitas dúvidas. A Ângel Monteiro, parabenizando pelo professor, porque é preciso ter coragem para essa profissão. O professor Linal também ressaltando sua atuação enquanto professor. E agora nós vamos bater um papo com Bárbara. Bárbara é psicóloga do campus de Penedo, do IFAL. Bem-vindo mais uma vez, Bárbara.
E olha, Bárbara, 29 alunos que nós temos na nossa escola disseram que querem ser psicólogos. E você agora vai ter a oportunidade de falar um pouco do dia a dia para conversar com eles. Então, a pergunta que eu já faço para você é: o que te levou a escolher a carreira de psicóloga? É com você, Bárbara. Boa tarde, gente. Primeiro eu quero agradecer o convite do professor Joanes e do professor D'Artagnan para participar desse debate. Quero parabenizar pela iniciativa de vocês. É muito importante a realização desse projeto. E aí eu já vou puxar o gancho para falar um pouquinho como eu escolhi ser psicóloga. Na verdade, eu não tinha muito contato com a profissão, não tive a oportunidade de participar de um projeto como esse ou qualquer outro tipo de projeto que discutisse escolhas profissionais, carreiras, profissões. Eu não fazia ideia, vou ser bem sincera com vocês, bem honesta, eu não vou romantizar aqui como foi a minha escolha, eu não fazia ideia de qual carreira eu queria seguir, eu tinha muitas dúvidas. Na época, e aí eu vou aproveitar também a linha do professor Otávio, né? Talvez, que ele pontuou muito bem, assim, talvez muitas pessoas que estejam assistindo se identifiquem com o que a gente passou há anos atrás, né? Na minha época, não era Enem, hoje o SISU, ele disponibiliza que a gente faça primeiro a prova, né? Que os estudantes façam primeiro a prova e depois decidam, possam escolher qual carreira queiram seguir. E na minha época, não, a gente fazia o vestibular, né? Então, eu era tudo ou nada, a gente se inscrevia e depois a gente só podia se inscrever num curso, já no ato da inscrição a gente escolhia o curso e a gente fazia a prova e depois a gente via se era aprovado ou não. Então, eu sofri muito na época em que eu fui fazer vestibular, porque eu tinha muitas dúvidas, não sabia o que eu queria, mas também eu sabia o que eu não queria, e tinha medo de não passar, medo de não ser aprovada, medo de escolher o curso errado. Eu ainda tinha aquela ideia de que a gente tem que escolher um curso para a vida toda, e não é bem assim, né? A gente pode refazer as escolhas. Se a gente entrar num curso e não gostar do curso, não se identificar, não tem problema. A gente pode refazer o Enem, pode refazer nossas escolhas, pode escolher outro curso. Se a gente se formar e quando começar a executar, não gostar da profissão, não gostar do exercício da profissão, não tem problema, a gente pode refazer as nossas escolhas profissionais, refazer a nossa vida, né? Hoje isso tem sido bem discutido e eu aproveito a oportunidade para falar sobre isso também. Mas daí, dentre as possibilidades que eu pensava, assim, do que eu gostava e do que eu achava que eu poderia passar, porque isso foi uma coisa que surgiu para mim na época. Hoje, como eu já falei, o SISU, ele ajuda muito, porque o estudante só escolhe depois, né, de realizar a prova, mas antes não era assim. Então, a partir das afinidades que eu achava que eu tinha com o que eu acreditava que eu poderia passar, porque nessa fase a gente sente muita insegurança, será que eu vou passar? Será que a minha nota vai dar? Será que eu vou fazer uma prova legal? A gente cria muita angústia, muita insegurança, muito sofrimento. E daí eu decidi fazer psicologia. Mas, assim, não era algo que eu sonhava, eu quero ser psicóloga. Eu nem sabia direito o que era o curso, né? Quando eu entrei na graduação, foi que eu fui entendendo o que é psicologia, o que é ser psicóloga, e eu me apaixonei. Eu tive essa sorte, assim, eu me apaixonei pelo curso, eu me apaixonei pela profissão, eu gosto muito da profissão que eu exerço, e eu gostei muito de fazer psicologia. Mas aí eu aproveito esse espaço para deixar com uma mensagem assim: não tem problema a gente entrar num curso e não se identificar, não tem problema a gente refazer nossas escolhas, não tem problema a gente se formar num curso e não se ver trabalhando com aquilo, faz outro, independente de idade, não existe isso, assim. O pior é a gente viver infeliz, o pior é a gente trabalhar com o que a gente não gosta. Concordo com o professor Otávio quando ele falou em relação à vocação. Eu também não curto esse conceito de vocação, professor Otávio. Na verdade, hoje na psicologia a gente tem discutido muito de forma crítica esse conceito, justamente por tudo que você pontuou. Vocação da ideia de que a gente é vocacionado, a gente é chamado para algo, a gente tem um dom para exercer esse dom. E não é bem assim quando a gente fala em profissão. A gente tem habilidades e competências. A gente pode escolher uma profissão a partir das habilidades que eu já tenho,
mas também escolher uma profissão e me capacitar para exercê-la. Ninguém nasce pronto, né? A gente se capacita, então eu vou me capacitar. Eu queria muito ser professora, eu acho massa a educação, mas eu não consigo falar em público. Tenta treinar, tenta desconstruir esse bloqueio, treinar essa habilidade a ponto de que você fique apta para exercer essa profissão. Concordo com o professor Otávio, essa ideia de vocação é muito complicada, porque a gente pode desenvolver habilidades, pode desenvolver competências, e isso faz com que a gente também refaça escolhas, né? Bom, acho que era isso. Bárbara, muito esclarecedoras seus apontamentos, mas eu gostaria também de complementar fazendo uma pergunta, que é, como é o dia a dia de um psicólogo? Tem alunos que dizem para a gente o seguinte: professor, olha, tem tanta gente que me procura aconselhamento amoroso que eu tenho uma agenda. Tanto com essa agenda tão pesada, será que eu tenho vocação? Será que eu tenho carreira, perfil para ser um psicólogo? Deixo com você aí a resposta, o dia a dia de um psicólogo, Bárbara. Então, gente, na verdade, a psicologia ela é muito ampla. É até difícil responder essa pergunta, professor Jones, assim, como é o dia a dia de um psicólogo? Porque depende do local de trabalho que você atue. A psicologia ela é muito ampla. Você pode atuar em escolas, você pode atuar na clínica, em hospitais, em empresas com a área organizacional, tem a psicologia jurídica, tem a psicologia do trânsito, do esporte, você também pode ser docente. Então, a psicologia é uma área muito abrangente, né? Que isso é um ponto positivo para quem quer fazer psicologia. Você pode atuar em diversas áreas. Então, você, quando entra na graduação de psicologia, você vai conhecer o mundo, assim, você vai ler sobre saúde, você vai ler sobre áreas, ciências que tem uma interface, né, com ciências sociais. Inclusive, o psicólogo também pode atuar na política de assistência social, nos CRAS, nos CREAS. Quem conhece essas políticas vai saber que pode ter, algum estudante pode ter na sua comunidade um CRAS, um CREAS, vai entender do que eu estou falando, né? Enfim, então é muito abrangente. Assim, a rotina, o dia a dia, depende muito do setor e da instituição, da área que você esteja atuando. Agora, eu acho que uma coisa que é comum a todas as áreas a gente trabalha com situações delicadas, com saúde mental, com situações de crise, ou pessoas em sofrimento psíquico, né? Na maior parte das demandas, e das demandas que chegam para a gente, é isso, são pessoas em sofrimento psíquico, são situações de crise. Não que seja só isso, não é só isso, tem também a parte boa, tem demandas que não são ligadas a sofrimento, mas a maior parte delas é ligada a isso. Então, assim, eu já digo que a pessoa que quer trabalhar com psicologia, ela também tem que cuidar muito da saúde mental dela, porque não é fácil a gente trabalhar todo dia, o dia todo, com demandas delicadas, com demandas complexas, às vezes é uma questão de violência, ideação suicida, um sofrimento psíquico, aí no contexto escolar tem também as dificuldades de adaptação na escola, de acompanhamento do conteúdo, né? A psicologia escolar também trabalha com essa parte da aprendizagem. Então, assim, a gente tem que estudar muito para conseguir exercer de forma competente a nossa profissão, mas também nos cuidar. Além de estudar, a gente tem que se cuidar mentalmente, para que a gente consiga manejar todas essas situações difíceis que chegam para a gente. Bárbara, a sua apresentação. Daqui a pouco tem perguntas para você. Olha, quero mandar um abraço aqui para os alunos do campus de Penedo, que participam também da live aqui. Tem a professora Tássia, algumas pessoas vibrando aqui, Bárbara, com sua participação. E agora eu passo a palavra para você, Data. Olha aí. Beleza, Joanes. Também vou registrar aqui a presença de algumas pessoas, alguns alunos: Fátima, Carlos, Maju, Jonathan, Vinícius, Elissandra, Liz, Gilbércia, as professoras Kalina e Ana Carla. Ana Carla foi entrevistada semana passada, hoje está aqui prestigiando a gente. Obrigado a todo mundo. E já passo agora para a terceira e última carreira. Lembrando, se você tem alguma pergunta para os nossos profissionais, eles estão respondendo tudo tão bem, né, que
acho que vai ficar difícil responder algo mais, mas quem tiver pergunta, no final a gente vai fazer. Para fechar agora, a gente convida a nossa enfermeira do campus Viçosa, a Ingrid. A Ingrid, ela vai falar um pouquinho sobre a profissão de enfermagem, uma profissão tão importante, principalmente num momento como esse que a gente está passando dessa pandemia, em que a enfermagem tem um papel de destaque. Então, para começar, eu queria que a Ingrid falasse um pouquinho como que se deu esse processo de escolha, como é que ela chegou a escolher a carreira de enfermeira. Então, Ingrid, passo para você. Obrigada, professor D'Artagnan. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? Me sinto lisonjeada por ter sido escolhida. Então, vou começar dizendo o ano que eu terminei o colégio, né? Assim como eu percebi a psicóloga, né, que foi brevemente entrevistada, eu também não tinha muitas escolhas, assim, não tive essa coisa do teste vocacional, o que é que eu quero ser, né? Não tive essa oportunidade também. E aí eu terminei o colégio em 2010 e na minha época não era o Enem também, era o processo seletivo seriado, ou seja, era o PSS. E aí desde o primeiro ano do ensino médio a gente fazia uma prova a cada ano, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e aí no terceiro ano a gente tinha que escolher a profissão que a gente queria. E o meu método de escolha não foi, também não vou romantizar, não foi uma coisa assim, eu sempre quis ser enfermeira, não. Na verdade, eu fui por afinidade com as disciplinas que eu tinha no colégio. E aí as disciplinas que eu mais gostava eram biologia e matemática. Só que eu não me via, quando eu me enxergava assim, tentava olhar para o futuro, me ver numa área que envolvesse só matemática, eu não conseguia me envolver só nisso, não conseguia me imaginar sendo, por exemplo, uma engenheira. E aí eu fiquei pensando quais as áreas que podem ter mais proximidade com a biologia, que é a matéria que eu mais gosto. E eu pensei, áreas de saúde. Quando eu fui para a área de saúde, eu pensei primeiramente em quê? Medicina, né? Tão vislumbrada, tão elogiada por todo mundo, e a família, né, faz aquela pressãozinha que eu sei que todo mundo aí já sofreu isso também. Faça medicina, tá bom. Pode ser, né? Uma das minhas primeiras opções era a medicina. Sendo que eu fui fazendo a prova do PSS e a minha pontuação ela não foi sendo o suficiente para que eu tivesse a chance de entrar no curso de medicina. Então eu disse, eu vou ser realista comigo, vou escolher uma que eu tenha possibilidade de entrar e não perder a oportunidade de entrar na universidade. E aí foi quando eu escolhi a enfermagem e passei. Quando eu entrei, em nenhum momento eu pensei em desistir, mas várias vezes eu pensei, no decorrer do caminho, são 5 anos, né, do curso, e aí no decorrer do caminho eu pensava várias vezes se quando eu tivesse formada eu exerceria a profissão, porque até então, dentro do curso, nada tinha me chamado a atenção, de querer me fazer trabalhar como enfermeira, propriamente dita. Mas quando eu terminei, assim que eu entrei, eu sempre me dei muito bem com crianças. Então, eu queria me especializar na área de pediatria, né? Algo que envolvesse as crianças. E quando chegou na disciplina que era saúde da criança, as minhas expectativas foram a zero. E aí eu disse, poxa, e agora? Já estava perto de terminar o curso, eu disse, poxa, e agora? O que eu mais esperava, as minhas expectativas eram elevadíssimas, quando chegou a vez, eu fiquei decepcionada. E aí logo em seguida veio a disciplina Saúde da Mulher, que foi quando eu tive contato com a obstetrícia. E aí foi quando eu me encantei e eu disse, não, vou focar nisso aqui e é isso que eu quero. E aí, hoje eu sou enfermeira obstetra, pelo programa de residência da Uncisal, residência de enfermagem pela Uncisal, né? Muitas pessoas não sabem, mas existe a residência de enfermagem, não somente a residência médica, e é um tipo de pós-graduação, sendo que muito mais intensivo, é remunerado, é muito mais elogiado, leva realmente
o profissional recém saído da graduação para a área prática e tem a oportunidade de você estar lá no serviço 24 horas, aliás, 24 horas também é demais, 12 horas por dia, durante toda a semana, 60 horas semanais, e foi quando eu realmente me vi enfermeira na área que eu realmente gostava. E aí o IFAL, ele veio antes até da obstetrícia. O concurso foi assim que eu terminei a graduação, em 2016, e eu comecei a fazer igual o professor Otávio citou, né, na fala dele. Comecei a focar. É isso que você quer? Então, foque nos estudos. Comecei a focar porque, como todo mundo, acho que a grande maioria sabe, financeiramente, a enfermagem ela não é tão reconhecida. Né? Hoje, assim, a pandemia está trazendo um grande reconhecimento para os profissionais da saúde, principalmente os enfermeiros que estão sempre em contato, porque a enfermagem é a ciência do cuidar. Cuidar e tratar são duas coisas totalmente diferentes e que se destinam a profissões diferentes. Então, o cuidado está implícito na enfermagem e o tratar está mais designado à medicina. Então, se você tem o perfil do cuidado, se você gosta de cuidar de uma pessoa, do seu familiar, dos seus colegas, se você tem esse perfil do cuidar, então a área sua é a enfermagem. Sendo que, como eu não, voltando ao IFAL, como eu não tinha muita vislumbre com relação ao financeiro, eu sabia que um concurso público era o que me deixaria estabilizada e que me proporcionaria uma boa condição financeira futuramente. Foi quando eu decidi me dedicar ao concurso do IFAL e recentemente fui chamada, né? Graças a Deus, consegui ser chamada. E é isso, assim, a escolha da carreira. Muito bacana, Ingrid, tua trajetória, né? Mostra que não é algo linear, né? Realmente, às vezes você vai por um caminho, acha que vai ser outro e muda para outro. Isso faz parte, né? Então, muito legal esse seu depoimento para os alunos entenderem que o caminho realmente é cheio de diferenças. Uma última pergunta, Ingrid, seria você explicar as possibilidades de atuação, né? A enfermagem a gente sabe que tem várias especialidades. Então, quem faz enfermagem vai poder trabalhar em que áreas? Nossa, muitas áreas. A enfermagem, ela não é somente focada ao assistencial, né? Temos também a área administrativa, a docência, como o professor Otávio também bem disse. Assim como a psicologia, também me surpreendeu a fala da convidada psicóloga, que também tem várias áreas de atuação. Igualmente, a enfermagem. Poucas pessoas sabem, mas a enfermagem tem um leque de possibilidades de atuação. Então, você pode estar na área assistencial, na área administrativa, você pode fazer uma pós-graduação, você pode investir na residência, como eu fiz, como eu me dediquei, que também é como se fosse uma prova de concurso. Então, dentro da própria universidade, você já pode ir vendo quais as áreas que você mais se conecta, quais as áreas que você tem mais afinidade, como foi comigo. Por mais que tenha sido aos 45 do segundo tempo, realmente, eu fiz a minha escolha do que eu queria me especializar, como eu queria atuar. E aí, a enfermagem dá esse leque de possibilidades, né? Tem mestrado também, tem um doutorado. A pergunta, vou puxar também de novo do professor Otávio. Aonde você quer chegar? O que é que você quer fazer? Então, é a partir dessa pergunta que você vai ver, não, eu quero chegar na residência, depois eu quero ir para o mestrado, depois eu quero fazer doutorado, e por aí vai, né? Você vai vendo o caminho, qual é a porta que está aberta e você vai tentando seguir. Muito bacana, Ingrid. Agradeço o seu depoimento aí, parabenizo por essa importante profissão, assim como as outras, né? Mas a enfermagem aí nesse momento de pandemia, né? Mostra o seu valor e a sua importância no cuidar, né? Como você falou. Quem está na linha de frente, quem faz o cuidado na saúde é o profissional da enfermagem. Muito bacana. Daqui a pouco a gente volta para as considerações finais e para a resposta às perguntas, beleza?
Valeu, Ingrid. Beleza. Registrando aqui também a presença dos professores de administração, professor Elton, professor Diego da Guia e professor Gildenberg, que estão assistindo aqui a nossa live. Obrigado. E parece que teve uma queda de energia em Viçosa, então diminuiu a quantidade de pessoas, mas não se preocupem que vai ficar registrado aqui, tá, esse bate-papo para todo mundo acompanhar depois, quem não estiver assistindo. Quem também estiver assistindo não vai ver nessa minha mensagem, só depois, mas tudo bem. Professor Joanes, passo para você. Agora a gente vai ter uma convidada especial, que é a nossa aluna, né, do 4º ano do integrado, Francine, que vai falar um pouquinho, vai fazer uma ou algumas perguntas, não sei ainda. Passo para o Joanes. Joanes. Obrigado, D'Artagnan. Olha, e você, está gostando da nossa live? Manda para a gente a sua pergunta. A gente está começando esse bloco daqui a pouco, é o último bloco da live de hoje. E você pode fazer perguntas para o psicólogo convidado, o primeiro convidado, e o docente convidado aqui, tirando, esclarecendo as suas dúvidas. Mandar um abraço para os nossos colegas, professores que foram registrados aqui, e os alunos que estão participando. Muitos elogios. Francine, a Francine é convidada. Nas lives nós vamos ter a participação de um aluno. Francine está no 4º ano do integrado. Francine, bem-vinda. E aí, Francine, qual é a sua pergunta? Vai para quem? Fala aí para a gente, qual é a sua profissão que você escolheu? Francine, Francine, seu áudio está ligado? Será que ela está ouvindo, Oi? Francine? Tá ligado o áudio? Não estou escutando. A gente tá com um probleminha com a Francine, com o áudio. Francine, olha, quando você tiver ok, só você falar aí, tá certo? Eu vou passar aqui para uma pergunta que a gente está conseguindo falar agora, Francine. Alô, Francine? Ainda não. Estou escutando. Sugiro que você faça uma pergunta do público pelo Instagram e daqui a pouco a gente volta com a Francine. Pode ser? Tá bom, tá certo. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui. A pergunta vai para a psicóloga Bárbara e é a pergunta feita pela nossa aluna Jaila. Ela pergunta: Bárbara, como é que você consegue lidar com o sofrimento alheio e manter a sua saúde mental? Com você, Bárbara. Bom, gente, não é fácil, né? Eu falei que a psicologia trabalha com... Tem muita demanda, maior parte da demanda que chega para a gente é de sofrimento, mas quando a enfermeira estava falando, a Ingrid, eu também fiquei pensando, é a mesma característica, né? Lida muito com a doença, mais do que com a saúde, né, Ingrid? Nossa profissão é de saúde e a gente promove saúde, mas dependendo do contexto que você trabalha, a demanda maior é de doença e não de saúde, muito irônico, né? Mas, assim, não é fácil. É até difícil responder essa pergunta, assim. Eu acho que você tem que ter afinidade, tentar ter uma estabilidade emocional para não se abalar. Tem casos que a gente se abala muito, nós somos humanos, somos seres humanos, e tem casos que a gente se abala, que a gente se entristece muito, passa o dia, né? Afeta, passa o dia todo pensando, enfim, tem casos que nos abalam muito. Outros a gente já consegue manter um pouquinho mais a estabilidade emocional. Não é fácil, assim, mas nós psicólogos também precisamos de outros psicólogos, né? Eu já fiz psicoterapia uma vez, estou fazendo de novo agora no momento. Ano passado senti a necessidade de retornar, mas não é fácil, assim, a gente também, vez ou outra, a gente precisa trabalhar nossas questões, tanto como pessoa, quanto como profissional, assim, a gente precisa trabalhar, não é fácil, a gente também tem que cuidar da nossa saúde mental, né, somos profissionais de saúde mental, no caso a enfermagem é profissional de saúde, que dependendo do contexto também trabalha com saúde mental, também pode estar inserido na saúde mental, mas a gente também tem que se cuidar e cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa saúde mental. É um pouco tem uma questão pessoal, assim, de você
segurar a onda, tentar manejar, tentar administrar, e não se afetar a ponto de você se fragilizar, mas tem momentos que a gente também precisa recorrer à psicoterapia e fazer psicoterapia. E não há vergonha nisso, né? A gente ainda tem um tabu muito grande, um estigma muito grande para pessoas que procuram psicoterapia, para pessoas que procuram psicólogo. Ainda existe uma resistência muito grande a isso, mas não tem problema nenhum. Muitas pessoas, em muitos momentos da vida, às vezes precisam recorrer à psicoterapia para aprender a lidar com, né? O professor Otávio falou muito em energia, e é isso mesmo, a gente saber administrar muita energia carregada, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, que às vezes começam a nos afetar, e a gente trabalhar com mais leveza, lidar com algumas coisas com mais leveza. Então, acho que aproveito a oportunidade também para a gente desconstruir, quebrar tabus, quebrar esse estigma de que quem precisa de psicólogo, né, enfim, tem diversos estigmas, assim, que é vergonhoso eu ter que recorrer a um profissional de psicologia, é vergonhoso eu dizer que eu preciso fazer psicoterapia, e não é. Também não acho que todo mundo precisa, né? Tem pessoas que precisam, tem pessoas que sentem necessidade. E também em diferentes momentos da vida. Às vezes a gente faz em um momento, aí tá legal, e depois de alguns anos, que foi o meu caso. Eu fiz na época da faculdade, até eu fiz porque eu queria e porque eu precisava, e também queria conhecer como era. Eu estou estudando isso, mas eu quero ver como é que se dá na prática. E agora eu senti a necessidade de voltar. É isso mesmo, a gente tem que reconhecer as nossas limitações também. Muito bom, Bárbara. Eu acho que é por aí mesmo, né? Essa questão do profissional também se cuidar, né? Ele conseguir ter essa visão, né? De saber quando precisa, né? Procurar e não ter vergonha disso, como você muito bem colocou. Francine, muito obrigado, Bárbara. Francine, está ouvindo? Pode falar, Francine. Ainda não? Não. Francine, a gente vai fazer o seguinte. Francine, tenta sair e entrar de novo. Você consegue, porque eu acho que vai dar certo, para poder ativar o seu microfone, ou então clicar no microfone aqui na tela. Enquanto você faz isso, a gente vai para mais uma pergunta do público, certo? Beleza, Francine? Sai e entra aí para a gente conseguir. E a pergunta vai para o professor Otávio. O professor Otávio está por aí? Otávio? Sim, presente. Pergunta. Como você enxerga o cenário pós-pandemia, que se soma à atual crise política para os professores do ensino básico? Que pergunta, né? Foi a pergunta do EGB Rodrigues. Não tem o nome. Viu? Diga lá. Então, gostaria de dizer que depois dessa pandemia, de fato, a gente precisa desde já, na verdade agora, repensar nossas práticas na educação. Então, a gente tem um contexto como a professora Emanuele Rodrigues, jornalista, ela pergunta sobre um contexto político, né, político-social. Tradicionalmente, a gente tem uma política que não valoriza a educação, porque a educação, como eu citei um pouco antes, ela é um instrumento, ela é um recurso de emancipação. Bem, eu visualizo que depois da pandemia a gente vai precisar rever nossas práticas de didática, então a gente não vai ter mais a possibilidade, pelo menos por enquanto, né, do contato, da proximidade, das nossas práticas tradicionais, e isso acentua a desigualdade. O que fazer com as famílias, com os alunos que não têm acesso às tecnologias, as famílias que não têm a possibilidade de enfrentar a pandemia com a tranquilidade material, financeira que deveriam ter, não é? Porque a gente não tem uma política pública que fomente isso, a gente não tem uma política pública que diga, que ampare o cidadão. Então, eu acho que o nosso movimento deve ser no sentido de despertar para a cidadania. Então,
nós somos cidadãos dentro de um Estado de direito, que tem a obrigação de nos amparar. Então, a gente paga imposto, não é isso? Todos nós pagamos impostos altos, inclusive, e nesse momento o Estado ele deve chegar junto, ele deve amparar o cidadão, e isso nós não temos tido até o presente momento. Então, a nossa prática, acredito, seja na educação, seja nas outras áreas de profissionais de atuação, elas devem ser para fomentar a cidadania, fazer com que os indivíduos entendam que o Estado ele tem a obrigação, sim, de nos amparar. Não sei se respondi exatamente. Respondeu sim, Otávio, muito bom. É um desafio mesmo, né? A gente só vai conseguir dimensionar isso depois, quando essa pandemia passar. Vamos agora para uma última pergunta para a Ingrid. Ingrid, rapidamente, né, que a gente está encerrando o nosso tempo de live já. Como que você enxerga a importância também sobre a pandemia? Como você enxerga a importância do profissional da enfermagem nesse cenário atual de pandemia, né? Então, Ingrid. Fundamental. É um profissional que está na linha de frente, é o primeiro que tem o contato, ele está arriscando a vida dos familiares. Temos como exemplo a nossa técnica também do nosso campus, a Aline Lourenço, que está na linha de frente na UPA do município de Viçosa. Então, ela todos os dias praticamente me conta um pouco do que tem passado. Eu, graças a Deus, estou podendo ficar em casa, como manda o Ministério, como manda a Organização Mundial da Saúde. Porque somente o distanciamento social, nesse momento, é o que está nos permitindo ficar sadios relacionado à saúde, né? Infelizmente, a pandemia não está nos deixando sadios psicologicamente, infelizmente. Mas o profissional da saúde, principalmente o enfermeiro, auxiliares e técnicos de enfermagem, são os profissionais que mais atuam nessa pandemia. Não tenho dúvidas disso. E são profissionais, assim, fundamentais, que têm o primeiro contato, que fazem a triagem e que direcionam as pessoas que estão chegando às unidades de emergência. Então, são profissionais que precisam ser valorizados, reconhecidos, não somente como heróis, porque heróis acabam sendo fictícios, né? Na realidade, não existem. Ok. Mas, só para finalizar, o reconhecimento ele tem que vir de cada pessoa que recebe o atendimento e da pessoa também que está em casa. Ok. Eu abro agora para as considerações finais. Muito obrigado, Ingrid. E aí a gente está com 2 minutinhos para acabar. Então vai ser 20 segundos para cada, começando pelo professor Otávio. Otávio. Obrigado pelo convite. Espero que ter contribuído, e gostaria de dizer que a educação é um instrumento de mudança da nossa vida pessoal e da nossa sociedade. Então, nos dediquemos à educação, né? Todos os alunos que têm interesse, etc., sempre tendo em vista que a mudança social e pessoal vem pela educação. A gente vai ser emancipado de políticas ruins, vai ser crítico a partir da educação. Obrigado a todos. Quero dar um abraço para todo mundo que está vendo, né? Emanuele Rodrigues, jornalista, que me pediu um abraço. Valeu, Otávio. Recado dado. Bárbara, rapidinho. Então, só agradecer a vocês a oportunidade de ter participado hoje. Mais uma vez, parabenizar pelo projeto de vocês. É muito importante conceder esse espaço para a discussão de escolhas profissionais, nossos estudantes. Tem muitas dúvidas. É uma demanda que chega, enquanto psicóloga do IFAL, é uma demanda que chega para a psicologia do IFAL, essa questão das escolhas profissionais. É um tema muito importante. Parabéns. E aí eu deixo para quem está assistindo, os estudantes que estão assistindo, que está nesse momento de escolha profissional, pesquisem muito, pesquisem sobre as áreas, pesquisem sobre as profissões que vocês acham que têm afinidades, e aquelas que vocês também acham que não têm, porque vai que vocês descubram
coisas que vocês gostam. É importante a gente saber quais as disciplinas que essa profissão, esse curso de graduação oferta, né? Mas também entender como se dá essa profissão no exercício dela, no mercado de trabalho, quais são as áreas de atuação, como é que ela atua, para vocês verem quais as afinidades de vocês, quais as habilidades que vocês já têm, quais que vocês precisam desenvolver, tá certo? Obrigado, Bárbara. Só isso. Muito obrigada. Obrigado você pela participação, excelente contribuição. Ingrid. Gostaria também de agradecer pelo convite, estou muito feliz, né, por ter falado um pouco da minha trajetória aqui para vocês, e espero que a gente tenha, né, aberto um pouco a mente de vocês, que vocês tenham aí anotado as coisas que mais parecem com vocês da nossa trajetória também. E obrigada, fiquem em casa, viu? Fiquem em casa. Ok, valeu pessoal. Passa agora o professor Joanes para falar um pouquinho, né? A Francine teve um problema técnico, mas aí a gente vai tentar contemplá-la na próxima live. Joanes, está por aí? Obrigado, Darta. Olha, a Francine teve um problema técnico, como o Darta explicou, mas a pergunta dela que ia para a Bárbara vai responder a pergunta da Francine lá nos comentários do post, que você vai poder acompanhar. Lembrando que toda essa transmissão vai ficar arquivada, guardada no YouTube. Então, você que não teve a oportunidade de estar conosco vai poder assistir. A gente vai se despedindo por aqui, agradecer a toda a audiência, aos dirigentes, professores, alunos, convidados, agradecer a todos aqueles que participaram, e a gente vai se encontrar na próxima terça-feira para falar sobre a área do empreendedorismo. Vamos lidar aqui, conversar com profissionais dessa área. Muito obrigado, até terça. Obrigado, Nada, pela parceria. Valeu a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima. O completo vai estar no YouTube, pessoal. Valeu, tchau. Obrigado. Tchau.